Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estudaremos das páginas de 22 a 26 da apostila de ciências, ok? Então, até então, vocês aprenderam sobre o solo, né? O que eu posso cultivar, o que vive no solo, né? Vimos a importância do solo para os seres vivos. Por que para os seres vivos? Porque o solo é importante não só para o ser humano, mas para todos aqueles que dependem dele. E o que é um ser vivo? É todo aquele que passa por um ciclo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre, tá? Então isso inclui animais, plantas, bactérias, protozoários, né? E nós, os seres humanos. Então vamos lá, a professora fará a leitura e explicará. Se atentem aí. Desgaste do solo. Apesar da extrema importância do solo para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgaste e a destruição desse recurso. Muitas vezes, ao preparar um terreno para o plantio, são realizadas queimadas. Além de poluírem o ar, as queimadas provocam a morte de diversos seres que vivem no solo. O corte de árvores, conhecido como desmatamento, para o uso do solo na agricultura e na pecuária, também prejudica o solo. Bom, deixa eu falar um pouquinho disso. O solo ele é um recurso natural. Então, nós dependemos da natureza para que o solo exista. Não é, por exemplo, como uma peça de roupa que, né, não me serve mais ou não ou está velha, eu vou lá e substituo por outra. O solo não tem como fazer isso. O ser humano tem que cuidar, né, desse solo para que ele produza como nós esperamos, né? Produza os alimentos, sirva de pastagem para o gado. Então, vocês viram aí que o solo, ele é necessário, né? É necessário retirar a vegetação para o plantio da agricultura, né? Que são as plantações, e também para a pecuária, que é a criação de animais. Lógico que isso é necessário para nós, e é justamente por isso que nós temos que consumir conscientemente. Por quê? Porque quando eu compro coisas demais, né, por exemplo, na sua casa, vamos supor, se todo mundo aumentar o consumo de carne, os criadores de animais vão ter que aumentar a produção e a criação dos animais e, consequentemente, vão ter que usar mais terras, mais solo para criar esses animais, ou seja, um desgaste ainda maior do solo. Então, se eu sou consciente, eu estou contribuindo também para o uso desse recurso natural, que é o solo, não só a água, mas o solo também, tá? Outro problema que acontece, as queimadas. As queimadas, além de poluir o ar que nós respiramos, também pode causar a morte de seres que moram ali naquele local. Muitas vezes o animal se vê, né, ali em perigo e ele acaba ficando, né, sem saída e morrendo queimado ali naquele local. Agora o desmatamento. Imagine que você está andando na chuva, né? O que você precisa para não se molhar tanto? Um guarda-chuva, porque vai te proteger da chuva, mesmo que molhe só os seus pés, mas a maior parte do seu corpo está protegida. Mesma coisa, o solo. A vegetação funciona como um guarda-chuva que protege o solo de receber essa chuva forte, o sol forte. Então, quando essa vegetação é retirada, o solo ele acaba recebendo a chuva, né, e o sol de forma ali exagerada, né, e é onde vai ser prejudicial para ele também, ok? Bom, então vamos aqui para este parágrafo. Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como uma proteção para o solo. Olha o que a professora falou, né? Que a vegetação funciona como uma proteção para o solo. Então, pintem, né? Ou grifem aí, o que for melhor para vocês. Da palavra tanto até a palavra solo, tá? Que tá falando aí que a vegetação, ela serve de proteção para o solo. Quando perde sua cobertura vegetal,
o solo fica sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e carregá-lo de um local para o outro. O processo de desgaste do solo é chamado de erosão. Aqui até tem uma foto de uma erosão, olha lá. Por quê? Porque a vegetação foi retirada e prejudicou o solo nessa parte aí. Então, olha o que acontece quando eu tenho erosão. Quando a vegetação é retirada de locais altos, como a encosta de uma serra ou de áreas próximas ao morro, a erosão se torna um problema ainda maior. Sem as árvores para segurar as partículas do solo com suas raízes, as chuvas e os ventos fortes podem causar o deslizamento de terras. Imagine aquelas pessoas que constroem as suas casas nos morros, né? Então a vegetação teve que ser retirada para a construção daquela casa. Ou seja, houve um desmatamento. E aí pode ocasionar que quando chover um pouco mais forte, essa terra desça e acabe cobrindo as casas e levando tudo embora que estiver pela frente. Tá vendo? O homem precisa cuidar mais da natureza. Vamos para a página 23. Olha lá, sigam a leitura aí por gentileza. Nas cidades, o solo é coberto com pedras ou concreto, como em muitas ruas e calçadas. Isso impede que a água da chuva penetre no solo, aumentando os riscos de alagamento. Tem até uma foto aqui, ó, do carro, olha lá, né? Nessa foto aí a gente vê que esse motorista com certeza ficou com medo do que estava acontecendo, né? Sem ter por onde escoar a água das chuvas, né? Pode invadir as ruas. Como assim? Tem o asfalto. Quando cai a chuva, o solo não está ali para absorver aquela água. Então, ela escorre para algum local, no caso, os bueiros. Só que as pessoas jogam lixo na rua, jogam lixo no bueiro e tudo isso vai ficando lá. Quando chove, o que acontece? O bueiro não tem força para que aquela água vá embora. Ele está entupido e é onde a água volta e acaba alagando os locais. Então, até quando você joga, né, um papel de bala na rua, você está contribuindo para que um alagamento aconteça. Porque, professora, um papelzinho de bala? Sim, porque imagine todo mundo jogando uma embalagenzinha ali da bala no chão e essa embalagem parar no bueiro. Vai chegar uma hora que o bueiro ficará entupido. Tá? Então, a gente tem que ser consciente. Lixo é no lixo, né? Bom, próximo parágrafo. Em muitos locais, é possível ver o lixo jogado sobre o solo. Além de contaminar o solo, o lixo prejudica a qualidade da água que existe debaixo dele, as águas subterrâneas. Olha aí a foto, né, do lixo. Ó. O lixo é a maior causa de poluição do solo. Por quê? Porque o lixo, quando ele está ali no solo, né, ele começa a se decompor e a criar um líquido que chama chorume. Esse líquido, ele acaba invadindo os lençóis freáticos, né? O que é o lençol freático? São águas que passam debaixo do solo e que nós utilizamos para consumo. Por exemplo, uma Macatuba. A maior parte aí da água que abastece a cidade vem de poços artesianos. E o poço, o que é o poço? É quando eu tiro a água daquele solo. Então, pessoal, se eu tenho lixo no solo, eu tenho água contaminada. Então, é por isso que eu tenho que fazer o descarte correto do meu lixo também. Colocar sempre na rua, bonitinho. Por quê? Porque o lixeiro vai passar ali, né? O gari, a pessoa, o coletor de lixo, recolher esse lixo e descartar num local adequado, tá? Específico para isso e que não vá prejudicar a população, ok? Bom, agora vem aqui cuidados com o solo. O solo tem grande importância na vida dos seres vivos e por isso precisa ser cuidado. Observe alguns cuidados que devemos ter com o solo. Então, olha só, você também pode contribuir para que o solo não sofra aí, né? E nem você. Porque se o solo sofrer, você também sofrerá com as consequências da natureza. Então, olha lá. O primeiro aí.
Dê preferência a vegetais cultivados sem o uso de agrotóxicos. Por quê, pessoal? O agrotóxico é um veneno que é jogado nas plantas ali para matar os bichinhos, tá? Isso já fala, o nome é um veneno. Então, se faz mal para a gente consumir uma planta, né, uma fruta, uma verdura que tenha passado agrotóxico, imagina para o solo que aquilo ali cai e ninguém lava. Não tem como lavar, né? Então, a gente tem que dar preferência, preferir alimentos, né, cultivados em locais que não usam esse veneno, porque assim, nem o solo é prejudicado e nem nós também quando consumimos esse produto. Agora aqui embaixo. Na hora das compras, dê preferência para produtos de empresas que se preocupam com o ambiente. Professora, como eu sei que a empresa se preocupa com o ambiente? É fácil. Em toda a embalagem que tiver esse símbolo aqui, tá vendo? São essas setinhas, uma seguindo a outra. Significa que são empresas preocupadas com a reciclagem, com o meio ambiente e que zelam para que a produção do seu produto, né, não gere tanto prejuízo ao meio ambiente, ok? Bom, agora aqui, olha lá. Espalhe as boas ideias de cuidado com a natureza. Crianças, vocês, crianças, têm que ajudar os adultos, porque muitas vezes os adultos não tiveram essa consciência, muitas vezes não aprenderam sobre isso e consequentemente, não fazem por mal. E vocês, então, quando verem alguma coisa errada, vocês têm que chamar a atenção, lógico que de forma muito educada, mas tem que ensinar o papai, a mamãe, a avó, o vô, o tio, a tia, quem mora com você, sobre a importância de preservar os recursos naturais. Agora aqui um outro cuidado. Use restos de vegetais como adubo para deixar o solo mais fértil. Então, pessoal, muitos sítios aí, né, que vendem alface, por exemplo, na rua, na sua casa você pode fazer isso. Tem uma hortinha, o que pode servir de adubo? Ao invés de comprar um adubo, você pode fazer o seu adubo com os restos restos aí de alimentos, né, que cascas, né, fezes, por exemplo, do boi, também servem de adubo. Então, procurar utilizar coisas que não vão prejudicar a natureza. Ok, pessoal? Agora vamos para a página 24. Cidadania todo dia. Com o aumento do consumo de produtos industrializados, as pessoas passaram a produzir cada vez mais lixo. A primeira atitude a ser tomada é procurar diminuir a produção de lixo. Nesse sentido, as principais ações costumam ser chamadas de 3 R's. Então, pessoal, já ouviram aquela frase que é descascar mais e abrir menos? O que isso significa, professora? Por quê? Porque é melhor você comer uma banana que você vai descascar e aquela casca vai servir de adubo, do que você abrir um pacote de bolacha, porque aquele pacote ali, ele vai gerar lixo, né? E ele vai demorar anos e anos para se decompor na natureza, caso não seja reciclado. Então, quando você compra conscientemente só o que precisa, você está ajudando a natureza. Eu quero um tênis que eu vi que tá na moda. Nossa, mãe, eu quero aquele tênis. Mas eu já tenho 3 tênis aqui em casa, então tem necessidade de eu comprar mais? Lembrando que quanto mais você compra, mais recursos da natureza estão sendo retirados para suprir muitas vezes a sua vontade e não a sua necessidade, tá? Pensando nisso, há uma campanha desses 3 R's. Então, você pode observar aí, ó, que todos começam com R. Vamos ver o primeiro R. Reduzir é diminuir a quantidade de lixo produzido. Para isso, algumas ações são importantes, como preferir sacolas retornáveis para evitar o uso de sacolas plásticas e usar canecas em vez de copos plásticos, sempre que possível. Então, olha lá, reduzir, é você produzir menos lixo, tá? Então, se você está por exemplo, na escola, né? Cada um usando sua garrafinha,
Se você vai num local que tem o copo descartável, mas se você tem a sua garrafinha, usa a sua garrafinha. Porque imagina todo mundo usando um copo descartável, tá? Lógico que é sempre que possível, tá? Então, vai no mercado, ao invés de usar a sacolinha de plástico, que é prejudicial ao meio ambiente, leva uma sacolinha de pano. Então, isso que é reduzir, é diminuir a quantidade de lixo que vai para o meio ambiente. O segundo R, reutilizar, é dar nova utilidade a materiais que seriam jogados no lixo. Alguns produtos descartados podem ser reutilizados, como uma garrafa de PET, que pode ser transformada em um porta-lápis. Então, o que é o reutilizar? É você usar um produto que iria para o lixo para fazer outra coisa útil para você. Isso é reutilizar. Por quê? Porque você evita que aquele produto vá para o lixo e que, se for descartado de maneira inadequada, prejudique o meio ambiente. E por último, o terceiro R, reciclar. É usar o material de um produto para fabricar novos produtos. O papel, por exemplo, pode ser reciclado várias vezes. A reciclagem é um processo industrial, mas podemos contribuir com ela, separando os materiais para a coleta seletiva. Infelizmente, nós estamos, nessa pandemia, mas por quê? Por que infelizmente? Porque geralmente o terceiro ano vai até o lixo rico e lá vocês aprendem sobre o processo da reciclagem. Então, se você tem, por exemplo, uma garrafa PET aí na sua casa e joga no lixo comum, esse lixo vai ser descartado em um local específico, só que vai demorar milhares de anos para se decompor no meio ambiente. Porém, se você recicla, se você separa esse lixo para as pessoas que recolhem reciclagem, elas vão dar um destino correto para esse material, Vai mandar para a usina que vai fazer novos produtos com aquele produto que você descartaria no meio ambiente. Então, reciclar é isso, é você pegar um produto, e fabricar outro produto com ele. Porém, a pessoa, que utiliza esse produto, ela necessita estar separando o lixo. Eu vou dar um exemplo para vocês na casa da Pro. Então, eu tenho lixo orgânico, que é resto de comida, papel higiênico, e eu tenho lixo reciclável. Aí eu coloco tudo que é reciclável nesse. Caixinha de leite, uma garrafa PET, uma embalagem de alguma coisa. E aí, no dia que passa a reciclagem aqui no meu bairro, eu coloco lá na rua. Por quê? Porque a pessoa vai levar aquilo ali e ela vai apenas separar esse lixo lá na usina de reciclagem. Ela não vai precisar ficar tirando o lixo orgânico, do saco. Além disso, é importante na hora da reciclagem passar uma água no produto. De repente, você descartou um copinho de iogurte. É importante que você passe uma aguinha nesse copinho. Por quê? Porque senão ele vai ficar sujo e quanto mais sujo, menos dinheiro a usina de reciclagem vai ganhar. Então você contribui ainda para a sobrevivência das pessoas que trabalham nas usinas de reciclagem, ok? Aqui embaixo, olha só, vamos lá. O que você e sua família têm feito para diminuir a quantidade de lixo que produzem diariamente? Então você pode conversar aí com a sua família. Mãe, pai, vó, vô, tio, tia. O que a gente pode fazer ou já faz aqui em casa que, diante de tudo isso que eu aprendi, que diminui a quantidade de lixo? Tá? Então vocês podem escrever aí alguma coisa que vocês fazem que ajuda o meio ambiente, ok? Bom, vamos para a página 25. Atividades. 1. A professora de ciências fez um experimento para explicar a seus alunos o processo de erosão do solo. Analise as imagens que representam o resultado de seu experimento. Então, a professora, ela pegou aí, um solo sem planta e um com planta. E aí, ela escorreu a água nos dois. O que aconteceu nesse primeiro aqui, ó? Saiu água ou saiu solo junto? Olhem aí no pratinho. Saiu muito mais solo.
Por quê? Porque a água levou o solo junto, né? Foi o que eu expliquei, não tem proteção. No B, olha só o que aconteceu no B. No B, saiu apenas a água. Por quê? Porque as plantinhas aqui, elas protegeram o solo e a ação da água não conseguiu levá-lo. Escoou aí somente a água. Aí vem a perguntinha na letra A. Em qual das bandejas o solo se manteve mais firme? Ou seja, justifique sua resposta, né? Sua escolha. Então, qual foi a bandeja que o solo não foi levado pela água, tá? E por que não foi levado pela água, né? Que é o justifique sua resposta aí. Então, a bandeja B aí no caso, ela manteve o solo mais firme, porque a vegetação ajudou a segurar o solo. Então, é por isso que o solo B se manteve mais firme, certo? B. Com base no resultado do experimento, como você explica as transformações representadas nas imagens a seguir? Então, observem aí, ó, a transformação. O ser humano, ele precisa, né, de locais para construir suas moradias. Porém, tem que ser locais, né, adequados. Neste caso aí, ó, era um morro. E aí, o que aconteceu? O ser humano foi lá, retirou a vegetação e construiu aí moradias de formas, né, inadequada, de forma errada. O que aconteceu? Na primeira ação que teve, o vento ou chuva, olha lá, o morro, né, veio abaixo, desmoronou, a erosão cobriu, tomou, né, conta das casas aí. Então, com base nesse experimento aqui, que a gente viu que o solo protege o solo, aliás, que a vegetação protege o solo, né? Como a gente pode explicar essas transformações a seguir? Então, eu vou falar aqui, tá? E você pode ir pausando o vídeo, caso queira, e escrever, né? Ou com as suas palavras. Então, olha só. A vegetação que inicialmente ocupava o morro deu lugar às construções. Foi isso que aconteceu no segundo. Sem a proteção da vegetação, o solo e tudo que existia nele foi carregado pela água das chuvas, né? Causando aí os desmoronamentos. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estamos à disposição, mas você pode também pausar o vídeo aí para poder colocar a sua respostinha. Para finalizar, vamos para a página 26. 2. Pinte as porções de terra que contém cuidados que devemos ter com o solo. Neste caso, então, aí, olha só, eu tenho praticar queimadas. Essa porção aqui é boa para o solo? Não. Então, eu vou pintar? Não. Utilizar restos de vegetais como adubo. Opa, eu tenho que usar restos dos vegetais como adubo. Então, essa porçãozinha do solo você pinta. Próximo. Jogar lixo diretamente no solo é adequado? Não, então você não pintará. Agora aqui, evitar o desmatamento. Com certeza a gente tem que evitar o desmatamento. Então, isso é bom para o solo? É um cuidado? Sim, então você pinta essa porçãozinha de terra. E por último, essa aqui. Separar o lixo para reciclagem. Sim, né? Dar o destino correto ao lixo. Então, essa daqui também é um cuidado para o solo. Você pinta. Ok? Fácil, né? 3. Leia as dicas sobre o solo e complete a cruzadinha a seguir. Letra A. Animais que contribuem com a fertilidade do solo, facilitando a circulação de água e ar. Como é o nome mesmo daquele animal que produz o humus, que é aquela substância que deixa o solo fértil, é aquele animal que rasteja, marronzinho, pequenininho, né? A minhoca. É ela que contribui para a circulação de água e ar. Por quê? Porque onde ela passa, vão formando túneis, a água passa por ali depois e o ar também, contribuindo para que o solo fique bom. B. Técnica que repõe os nutrientes retirados do solo pelos vegetais nele plantados. Então, quando eu tenho uma plantação, eu, fui lá, semeei,
cultivei ali, né, a minha plantação, colhi, eu tenho que cuidar desse solo antes dele receber uma nova plantação. Nesse cuidado, então, eu tenho que adubar, eu tenho que fazer a adubação do solo, ok? C. Solo que contém os nutrientes de que as plantas precisam. Bom, como que eu sei que aquele solo é bom, que ele tem nutrientes, né, para fazer com que as minhas plantações cresçam adequadamente? É o solo fértil, ok? D. Técnica que retira o excesso de água de solos muito úmidos. Então, como que é o nome daquela técnica que quando o solo está muito encharcado de água, tira a umidade dele, ou seja, tira o excesso de água, né? É a drenagem. Lembra que nós vimos isso em aulas anteriores. E prática que provoca o desgaste do solo, destruindo os nutrientes e matando os micro-organismos que mantêm o solo fértil. Vimos isso hoje, na aula de hoje. Qual é a prática que desgasta o solo, que destrói, né, os nutrientes, que mata tudo que tem pela frente? A queimada, né, pessoal? F. Ocorre quando as partículas de solo são carregadas de um local para o outro, que é a erosão, né? Nós vimos isso lá no experimento da página 25, né? Que a água veio, como não tinha vegetação para proteger, provocando a erosão, a retirada do solo, ok? E por último, tem uma brincadeira aqui, ó. Aprender é divertido. Quer conhecer mais alguns seres que vivem no solo? Pegue o material de apoio, siga as orientações do professor e divirta-se com o jogo da memória. Vocês já sabem jogar jogo da memória, então é só se divertir, tá? Então tem aí, ó, o jogo da memória lá no material de apoio, essas duas folhas, tá? E vocês podem aí recortar, né? E brincar de jogo da memória com os seus familiares, com o seu irmãozinho, com quem você quiser. Ok, pessoal? Finalizamos então a apostila de ciências do segundo bimestre. Espero que tenham aprendido muito, tá? E se ficou alguma dúvida,